Olá, irmãos, tudo bem? Eu queria falar sobre Jesus, irmãos. Tem algumas coisas na Bíblia, tem algumas coisas em bibliografia, tem algumas coisas lá no livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo. Tem algumas coisas que eu ouvi no canal Arca Ramatiz, tem umas coisas que eu ouvi no canal Plataforma de Oração. Inclusive, irmãos, assistam o canal Plataforma de Oração. Muita coisa boa, irmão. Até, tipo assim, se os irmãos puderem ver um dos últimos avatares que nós tivemos aqui na Terra, o Sai Baba, né? Sai Baba foi um avatar indiano que viveu há pouco tempo, irmãos, não muito tempo, sei lá, uns 10, 13 anos atrás, mais ou menos. Eu não vi, não sabia, irmãos, fui saber agora faz pouco tempo, né? Tem muita informação de Sai Baba na internet, inclusive de pessoas falando que das mentiras que Sai Baba fazia, que era mágica, que era mentira. Mas não é mentira não, irmão. Ele realmente foi um avatar, ele foi mandado pela justiça divina, ele veio realmente mandado por Deus. Sai Baba é um avatar, é um espírito de luz. Aqueles que falam que ele não é, começam a colocar mentiras, são coisas colocadas por pessoas que não querem o bem, não querem evolução, que não estudam, que fica difícil. Mas se os irmãos quiserem ver um dos últimos avatares que tivemos aí, né, é o Sai Baba. Dá uma olhada lá em Sai Baba, irmãos, é uma coisa muito legal, muito bacana de ver a vida dele, o que ele fez. Ele fez coisas maravilhosas. Claro que você precisa entender Sai Baba no contexto indiano, né? No que os indianos acreditam. Então ele veio e fez mais ou menos conforme a religião deles lá, né, irmãos? O que eles acreditam. Porque para ele ser reconhecido como um avatar, ele precisava fazer aquelas coisas, né, que são bem diferentes do que Jesus fez. Mas não que ele era falso, ele nunca não foi falso, irmão. Pode ver os documentários que são reais, irmão, são verdadeiros. Tá bom? Inclusive o mundo espiritual já falou sobre isso, eles são verdadeiros mesmo. Apareceu agora esses dias na Casa Plataforma de Oração. Veja na Casa Plataforma de Oração também, em Arca Ramatiz, irmãos. Tá bom? Bom, irmãos, até onde eu sei, até onde estudei de Jesus, né? Jesus ele foi programado para para encarnar aqui, né? Para vir aqui na Terra. Jesus é um espírito, né, de 23ª grandeza, hoje está em corpo átmico, tem 13 bilhões de anos, a energia está em corpo átmico, né? Ele é só energia, só luz, o tamanho dele seria do tamanho do Sol, só para nós termos uma ideia. Calcula o tamanho, se os irmãos quiserem saber o tamanho do Sol, de energia de Jesus, calcule o tamanho da Terra. Veja lá na internet o tamanho da Terra em relação ao Sol. Veja como a Terra é pequena em relação ao Sol, só para os irmãos terem uma ideia. A Terra aí tem aqui um diâmetro de 13, 14 milhões, acho que de quilômetros, alguma coisa assim. Dá uma olhada lá, que os irmãos vão ver a grandeza que Jesus é. Então, Jesus já tinha sido programado pelo mundo espiritual para encarnar na época de Akenaton, lá no Egito, a princípio. Sei lá, 2.000, 3.000 anos antes do que ele encarnou lá em Jerusalém, né, com os hebreus. Jesus era para ter encarnado lá, mas Akenaton veio, né, que era um espírito também evoluído, veio para preparar a vinda de Jesus. Tanto que os egípcios acreditavam em vários deuses e Akenaton veio com a proposta espiritual de criar deixar só um deus, né, que seria Aton, né? Então, só que não deu muito certo, né? Akenaton fez bastante coisa certa, fez algumas coisas erradas e não deu certo. E o mundo espiritual não pôde manifestar Jesus nessa época. Aí por Deus, né, foi acertado a época para Jesus encarnar.
vinha aqui para a Terra no ano, há 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, né? Que ele veio. Só que, segundo o mundo espiritual, Jesus, como era de, de 13ª, de 23ª grandeza, ele teve que encolher. Imagina essa luz, essa energia que ele tinha, encolher para chegar num corpo de terceira dimensão. Mas se vocês forem olhar um vídeo que eu passei sobre, né, os corpos do espírito, vocês vão ver quantos corpos que tem. Então ele ficou se condensando, a energia dele se condensando, diminuindo a energia por 1000 anos, irmão, antes de encarnar. Então, quando Jesus foi para encarnar, Maria, a mãe de Jesus, uma santa de Deus, também um espírito muito evoluído, José é um espírito muito evoluído, por isso que já tem aquela linhagem de Jesus de Davi. Porque da linhagem de Davi, o mundo espiritual já foi trabalhando geneticamente em Jesus. Jesus é a quinta raça. Ele teve 4 raças para frente. Jesus era a quinta raça. Jesus foi trabalhando, eles foram trabalhando no corpo espiritual de Jesus e no corpo material de Jesus, porque Jesus veio. Uma das novidades que Jesus trouxe foi a quinta raça, irmãos. O corpo melhorado, né? A melhora do corpo na quinta raça. Vocês vejam que coisa, não, quanta coisa que Jesus trouxe, né? Então Jesus trouxe, já inaugurou com ele a quinta raça, que foi modificando o DNA do corpo, né? Os cromossomos e tal. Foi modificando até chegar, de Davi até chegar. Olha quanto tempo que foi modificando o corpo. 1000 anos para Deus, para Jesus se diminuir, ele foi desde Davi foi modificando o corpo. Se você for ver a linhagem lá de Jesus, né? Começa lá atrás e vai colocando as linhagens lá no Evangelho. Dá uma lida lá que vocês vão ver. Quando Jesus nasceu, inaugurou, né, a quinta raça, no quinto corpo, né, de melhorias no quinto corpo. Nós já vimos lá de outras melhorias no nosso corpo, que são aqueles Homo sapiens sapiens, Homo sapiens, daí vamos colocar em Neandertal, tal, eu não sei muito bem, mas se os irmãos estudar, ver lá, os irmãos vão ver. Então Jesus, ele veio, daí a infância de Jesus, segundo está escrito no livro Ramatiz, que eu vi naquela arca Ramatiz, Jesus, quando era pequeno, irmãos, Jesus já tinha uma luz tremenda. De que vinham os animais perto dele, Jesus tinha amor. Vinha animais, sei lá, vinha cobra, vinha outros animais, e porque a energia de Jesus era muito boa. Todo mundo gostava de ficar perto de Jesus quando era criança. E os animais também, Maria já via a diferença nele. Porque Maria também já era uma pessoa diferente, né, irmão? Imagine ver o anjo Gabriel. Maria viu o anjo Gabriel que se apresentou perante ela. Então vocês vejam quanta coisa boa que Maria já tinha visto depois de Jesus, Jesus no seu ventre, né? Quanta coisa boa que Maria viu. Então, daí Jesus foi concebido, né? Foi concebido em relação com... Porque Jesus não foi concebido por um espírito, né, irmãos? Não foi concebido por um anjo, né? Pelo Espírito do Senhor. Jesus... Porque nós temos aquelas leis naturais, as leis espirituais que Deus fez, né? Como é que um espírito é concebido aqui? Como é que nasce um espírito, irmão? Como é que nasceu Chico Xavier? Como é que nasceu Padre Pio? Como é que nasceu? Aí as pessoas falam assim, mas Jesus era um Deus. Não, Jesus não é Deus. Jesus é um espírito muito evoluído, mas ele não é Deus. Deus é Deus. Deus só tem um. Se Jesus for Deus, então tem dois. Daí não é Deus. Jesus é um espírito evoluído, muito evoluído. Merece também bastante honra, mas toda honra e toda glória, Jesus mesmo já falava que é só Deus, né? Só Deus. Jesus é o nosso irmão mais velho, bem mais evoluído. Ele que é o nosso comandante, o nosso governador aqui na Terra, né, irmãos? Ele que comanda tudo aqui, a nossa evolução. Porque nós somos degradados e espirituais. Nós fizemos muita coisa errada por aí. Isso aqui é um planeta prisão. Então Jesus veio na época lá, né, dos hebreus. Quando era pequeno, ele já mostrava a sua luz, né, e foi crescendo. No trato dele, ele foi crescendo, ele foi estudar para fora, né? Os evangelhos não falam, tem evangelho que fala alguma coisa, mas ele está naqueles evangelhos apócrifos que alguns da igreja acharam melhor não colocar, que segundo fizeram 40 evangelhos, só deixaram 4, né?
e modificaram, fizeram algumas coisas lá, colocaram segundo a vontade deles, né? Por exemplo, uma coisa que está lá à vontade deles, lá que eles colocaram lá, né? Que os homossexuais não entrarão nos céus. Nada a ver, os homossexuais não entrarão nos céus. Os homossexuais são nossos irmãos. Entrarão no céu, sim, irmãos. É só fazer a reforma íntima como todo mundo. E se foi o pessoal que colocou na época lá que não gostava, não desejava, achava que era coisa do demônio. Então, seus irmãos, vê quanta coisa que. E foi acrescentado mais coisas na Bíblia que o homem colocou. O homem colocou. Mas vamos falar de Jesus, né? Jesus foi evoluindo, foi crescendo, crescendo, saiu, foi evoluindo, porque Jesus também não era uma pessoa, Jesus não era uma pessoa, era uma pessoa normal, claro que ele tinha uma evolução grande, né? Mas quantos espíritos, tá aí a prova de espíritos que vêm, que são evoluídos, mas dependendo de onde é que é criado, como é criado, ele pega os vícios daquele lugar, irmãos. Então Jesus se criou dentro de uma família espiritual, né, muito amada, né, Maria, José, né? José e Maria tiveram outros filhos, está no Evangelho, isso aí está escrito, é só ver lá, irmãos. Daí Jesus saiu, foi estudar, cresceu, segundo o que os Espíritos trazem, né, na casa por forma de oração. Jesus saiu, olha que coisa, hein? Jesus diz lá na casa plataforma de oração dos Espíritos que vem falar lá, Jesus casou, Jesus teve filhos, daí com 33 anos Jesus teve o seu despertar espiritual. Com 33 anos Jesus despertou espiritual e foi fazer a vontade de Deus, porque os Espíritos chegaram, conversaram com ele, falaram com ele e houve o despertamento. Ah, mas você tá errado. Eu não estou dizendo que eu estou certo, mas eu estou dizendo que eu vi na casa plataforma de oração, eu estou passando qualquer coisa. Os irmãos olhem lá, vejam livros, bibliografias. Assim. Não estou falando que o irmão está errado, eu não estou falando que eu estou certo, só estou falando que eu vi lá, tá bom? Só estou passando isso. Fiz uma compilação do que Jesus teve, do que eu vi, e estou passando para os irmãos, beleza? Se o irmão não quiser acreditar, não tem problema, irmãos. Fica com o que você acredita. Só estou falando que eu tive lá de conhecimento pelo que eu estudei, pelo que eu vi, tá bom? Então vamos continuar. Então, daí Jesus com 33 anos começou a falar do Evangelho, começou a pregar o Evangelho. Daí os sacerdotes lá ficaram com inveja, porque foi inveja, porque Jesus falava que ele era rei, mas o reinado dele não era desse mundo, né? Eles se sentiram, Herodes e os outros lá se sentiram coagidos, sentiram que podiam perder alguma coisa, sendo que Jesus não veio fazer isso. Jesus era universalista, Jesus veio trazer a Deus, um único Deus, parar de fazer sacrifício, parar de fazer comércio na casa do Pai, né? Parar de queimar incenso, parar de queimar para fazer fumaça, né? Por causa de pecados, né? Libação de pecados, né? Incenso para libação de pecados, não. Matar animais, despargir sangue de animais, né? Sobre altares, isso daí, irmãos, aí Jesus veio falar para eles que não podia, isso aí não precisa, Deus não precisa disso, Deus não quer isso, Deus quer reforma íntima, Deus quer que vocês se voltem para Deus. É isso que Jesus falava, eles ficaram bravos, ficaram puta cara. Daí foram conspirar até os irmãos sabem que prenderam Jesus. Aí nessa outra parte que eu quero trazer agora para os irmãos, que é uma parte também diferente, né? Que eu já ouvi em outros lugares, que Jesus, porque o que a palavra de Deus diz, o que os filmes assim mais que são mais realistas mostram, que Jesus foi pego, bateram nele, colocaram a coroa de espinho, bateram nele de novo, foi chicoteado e depois foram levados para crucificar. Mas segundo esses outros canais, esses outros livros, né, que existem por aí, Jesus foi pego, eles bateram em Jesus, arrancaram as unhas de Jesus, arrancaram os dentes de Jesus, fizeram caminhar em cima de brasa, queimaram os pés de Jesus. Isso no primeiro dia sem ser julgado. Tá lá o que os irmãos falaram. Casa plataforma de oração.
depois que ele foi julgado e condenado, aquela condenação que eles fizeram para ele, aquela condenação falsa, é que Jesus tinha que passar por esse martírio. Bom, deixa eu já vou explicar pra ele. Aquela condenação falsa que eles fizeram, daí ele foi condenado, né? Daí eles bateram nele, chicotearam. Segundo esses relatos, chicotearam tanto, irmãos, que as costelas apareceram. Arrancaram carne, pedaço de carne com esses chicotes, porque chicotes lá tinha ponta de osso, tinha pedaço de ferro, pedaço de chumbo. Arrebentaram, coitado, mas bateram demais nele. O olho dele teve descolamento de retina, a parte se não me engano, o olho direito. Foi quando eles colaram a coroa de espinho que deram um romano deu uma paulada na cabeça de Jesus. Deu descolamento de retina, se eu não me engano, foi no olho direito dele. Para colocar a coroa de espinho, que machucou demais. Jesus era só sangue, irmãos. Daí eles colocaram aquela capa. Falaram que ele era rei, né? Colocaram aquela capa, daí deixaram ele, judiaram. Aquele sangue secou na capa e grudou sangue na pele de Jesus. Jesus, que nos relatos, Jesus não enxergava mais porque também grudou sangue no olho e não tinha água para lavar. Os braços eram só sangue, tudo era só sangue, né, irmãos? Tudo estava aparente. Não tinha o que fazer com Jesus. Eles não faziam nada, só batiam, só judiavam. Daí pegaram, levaram ele para crucificar. Daí teve aquele Cirineu, né, Simão, que levou a cruz de Jesus, levou só aquela parte de cima, né, onde que colocou os braços. Não é toda a cruz, só a parte de cima. Mas ele carregou, Cirineu, carregou a cruz para Jesus, que Jesus não aguentava mais, mas Jesus foi também junto. Mas Jesus já não aguentava mais carregar. De tanto sofrimento, os pés tudo queimado. Tudo arrebentado, irmãos. Tudo arrebentado. Colocaram ele lá no Gólgota, né? Amarraram os braços dele na parte de cima da cruz. Aí foi, eles queriam judiar tanto de Jesus, que jogaram água e lavaram com aquela esponja que depois eles deram vinagre. Passaram aquela esponja no olho dele para limpar o olho dele, para ele ver os pregos entrando no braço, irmãos. Quando o prego entrou no braço, travou os tendões, fechou os dedos. Eles fizeram ele olhar, viraram a cabeça dele para ele olhar no braço direito, no braço esquerdo, os pregos. Pregaram ele, irmãos, aquela dor, imagine, amarrado e pregado. Aí colocaram aquela parte na parte de cima da cruz e levantaram. Aí quando foi para cair no buraco, aquela outra dor, de novo, né, irmãos? Aquela judiação. Aí, segundo esses relatos, a pleura, né, que envolve o pulmão estava tudo exposto, já entrava ar pela pleura, daí fazia pressão nos pulmões e Jesus não conseguia respirar. Foi difícil. A última pessoa que Jesus olhou foi a sua mãe antes de falecer. Então Jesus foi crucificado muito pior do que os livros mostram. Provavelmente já tem nesses 40 evangélicos, né, inclusive os apócrifos, provavelmente já tenha dito, só que eles jogaram fora, disfarçaram, só colocaram aquela outra parte que é um pouco mais mansa, né? Que é só a parte da batida, bateram, colocaram a coroa de espinho e chicotearam, que é o que está na Bíblia. Tiraram o resto, né, irmãos, para não ficar muito pesado, sei lá. Para mentir, para disfarçar, não sei. Ou para não passar, para não dar muito. Para os irmãos não ficar. Mas todo mundo tem que saber, né, irmãos? Todo mundo tem que saber disso. Né? Que foi muito mais doloroso, muito mais sacrificante do que parece. Aquele filme de Mel Gibson que mostrou, irmãos, se fosse fazer real ia ser muito mais difícil, muito mais
difícil de olhar, porque é difícil a gente olhar o que os nossos irmãos fizeram, né? Pode ser até nós que estávamos lá. A gente não sabe porque quando a gente encarna, o mundo espiritual não deixa nós lembrar, graças a Deus, que não deixa nós lembrar das nossas coisas erradas, né? Então Jesus daí morreu, o espírito dele subiu aos céus. Quando Jesus voltou, que ficou 3 dias com os irmãos, Jesus se manifestou em espírito, né? E falou, fez aqueles troços, tudo, depois subiu aos céus, é o que mais ou menos está. Mas eu só queria passar essas outras partes que não estão na Bíblia, né? Que a gente consegue vasculhando, vendo na casa plataforma de oração, também eles falam lá. Tá bom, irmãos? Então esse foi o martírio de Jesus, o sacrifício que Jesus teve por nós. Mas Jesus é universalista, não veio trazer religião, não veio trazer, dizer que a Igreja Católica foi Jesus que montou, não foi, tá? A Igreja Católica foi montada em Roma, né? Então Jesus trouxe o universalismo, né? O respeito entre as religiões. Não trouxe religiões, ele trouxe o universalismo, ele trouxe as boas novas, né? Como Kardec também, já falei em outros vídeos, Kardec trouxe os compilados, né? Dos espíritos, o Evangelho do Espiritismo, o Livro dos Médiuns, né? Que é uma nova também trazida pelo Espírito, pelos Espíritos de Luz. A nova. Aí os espíritas pegaram, jogaram lá com a Federação Espírita Paranense, fizeram uma doutrina em cima daquilo, né? Dogma também de novo em cima, né? Que não era para fazer. Tá bom, irmãos? Espero que os irmãos tenham entendido. Isso foi o que eu achei, o que eu li, o que eu vi na Casa da Plataforma de Oração. É um compilado da vida de Jesus bem rapidinho para os irmãos, tá bom? Então fique com Deus, irmãos. A paz de Deus.